Bem que a história do átomo é meio engraçada, interpretada sob o meu ponto de vista, claro. Não vou inventar uma história, mas é o que aconteceu. Porém, terá personagens em que vão descrever a história, então haverá um pouco de drama. Lá longe, na antiga Grécia, a história do átomo iniciou no século IV a.C. Leocito e Demócrito batiam um papo. O que aconteceria se dividíssemos uma porção da matéria continuamente? O átomo deve ser uma coisa pequena, Demócrito, uma coisa que não dá Leocito. para dividir. Então, cara, podemos assumir que átomo é uma partícula indivisível. Sim, Então, sim, sim, assim sim. podemos chegar a uma conclusão de que A significa não E e tomo tomo significa significa divisão. divisão. Isso quer dizer que não tem É uma divisão. partícula que Sim, não dá para átomo deve dividir. ser uma partícula pequena, uma Sim, partícula indivisível, uma sim. partícula pequena, é uma partícula Sem indivisível. conclusão. É uma partícula pequena, é uma partícula indivisível. John Até então, Dalton. John Dalton ouvia essa conversa dos filósofos por detrás das paredes, dos quartos, das portas. Ele ouvia isso todos os dias. Átomo é uma partícula pequena, Vocês é uma façam o partícula favor de invisível. calar, então vou Átomo é uma definir partícula átomo logo pequena, de é uma uma partícula vez. indivisível. Até que ele teve uma conclusão e formulou a primeira definição do átomo. Quem é Dizendo, esse cara? eu sou John Dalton, o fofoqueiro. Ok, o John Dalton viu essa conversa e definiu o átomo pela primeira vez. Átomo é uma partícula pequena, indivisível da matéria. A significa não, tomo significa divisão. E assim ele definiu o átomo pela primeira vez, encorajando muitos cientistas para continuar a estudar o átomo. Até aí estava tudo bem, só que o Dalton não conseguiu explicar a natureza elétrica dos materiais. Até que no final do século XIX, o britânico Joseph John Thomson chegou a uma conclusão para explicar a natureza elétrica da Joseph matéria, John nesse caso. Thomson. Esse é o cientista que disse que o átomo se comparava a um pudim de passas. O cara deve ter sido um cozinheiro. Ele comparou o átomo com um pudim, dizendo assim que o átomo é uma partícula carregada positivamente e negativamente. Só que nós sabemos que quando uma partícula está carregada positivamente e negativamente, explode. Thomson não conseguia explicar porque que os materiais, a matéria não explodia do nada. Porque que uma substância não explode do nada. Ele não conseguia explicar, até que um dos seus alunos veio dar uma mãozinha. Bem que os seus alunos escreveu num dos seus provérbios ou ditados, dizendo que nenhum homem foi feito para fazer descobertas súbitas ou violentas. A ciência vai passo a passo e cada homem depende do trabalho dos seus antecessores. Então ele tinha um bom antecessor, que era o seu professor Thomson. Ele explicou a natureza do átomo, nos dando a noção, do núcleo, que o núcleo é uma região central, onde no núcleo estão as partículas positivas. E temos a eletrosfera, que é uma região onde os eletrões giram, é onde nós encontramos os eletrões. Então nos dá a noção do núcleo, nos dá a noção da eletrosfera. Só que ele se confronta com alguns físicos, tais como Maxwell, que explicavam mais o movimento dos eletrões. Se os eletrões giram em torno do núcleo, então esses eletrões podem cair e também podem causar também a mesma explosão que o Thomson não conseguiu explicar. Ele não conseguia explicar essa teoria, porque que as substâncias, porque que a matéria não explode do nada. Até que o Niels Bohr veio dar uma mãozinha, dizendo que sim, existe uma região central chamada núcleo, onde estão as partículas positivas e negativas, mas também existem umas partículas que não têm carga, denominada nêutrons, dando a noção de orbital Deste atômica. modo, o Bohr formulou os seguintes postulados. Os eletrões descrevem orbitais circulares estacionárias ao redor do núcleo, sem emitirem nem absorverem energia. Fornecendo energia a um átomo, um ou mais eletrões a absorvem e saltam para níveis mais afastados do núcleo. Ao voltarem às suas orbitais originais, devolvem a energia recebida em forma de luz.
Deste modo, podemos saber que os filósofos deram start, uma iniciada. Aí o John Dalton, por ter ouvido essas conversas, ele acabou definindo o átomo por decisão. Aí o John Thomson deu continuidade, dizendo que a átomo está carregada positivamente. Enquanto o Dalton disse que é uma partícula pequena e indivisível da matéria, o Thomson diz que é uma partícula carregada positivamente e negativamente. Uau! Só que ele não conseguiu explicar a natureza elétrica. Aí que veio o Thomson. Explicou que está carregada positivamente e negativamente, dando o nome de próton, a carga positiva, e eletrão, a carga negativa. Só que ele não conseguiu explicar outras coisas, aí que foram explicadas por Ernest Rutherford. Aí o Rutherford também teve complicações, aí que veio o Niels Bohr. Isso significa que a teoria atômica ainda não está bem formulada até agora, porque são muitos intervenientes que participaram. Eles deixaram espaços vazios para que, quem sabe, você consiga definir o átomo de uma outra forma diferente. Então, esses todos cientistas e filósofos deixaram espaços vazios para nós. Quem sabe você